Começa agora a Hora Mundial e nesse vídeo vou falar de uma situação polêmica que está acontecendo aqui no Brasil para os brasileiros que chegam dos Estados Unidos ou de outros países, a questão da carteira de habilitação, ou seja, a carteira de motorista, a CNH aqui no Brasil, a Drive License para vocês aí nos Estados Unidos. Acontece o seguinte, que alguns brasileiros acima de 55 anos, 60 anos, quando eles voltam, antes deles irem para os Estados Unidos, vamos especificar os Estados Unidos, porque a reclamação vem mais de quem chega dos Estados Unidos, eles tinham carteira E, que dá direito a dirigir carretas, D, que poderia dirigir ônibus, só que quando eles voltam para o Brasil, vêm morar no país, e eles vão até o Detran para fazer uma renovação da sua carteira. Então ele quer a E, porque ele saiu do Brasil, ele dirigia na categoria E, ou seja, poderia dirigir caminhões, carretas, até nos Estados Unidos ele trabalhou com isso, só que na volta aqui é diferente, porque passou de uma certa idade, quer dizer, todo mundo pode dirigir, mas a exigência de exames periódicos é muito grande, claro, em qualquer lugar do mundo, mas aqui no Brasil acontece o seguinte, que às vezes o cidadão que tinha carteira na categoria E, que poderia dirigir caminhões, carretas, você está acompanhando meu raciocínio? Então, esse mesmo cidadão, quando chega aqui, a carteira dele, ela perde a categoria. De E, por exemplo, pode ser C, ou pode ser, B, vai dirigir carro, só que ele não aceita. Ele falou, não, mas minha carteira era E, e aí começa aquele embate, ou seja, o famoso bate-boca, porque a minha carteira é E, eu não aceito a carteira, vamos supor, para dirigir carro. Então é isso que está acontecendo hoje no Brasil. Então se você está aí nos Estados Unidos, você dirige caminhões, carretas, a categoria E, que seria aqui no Brasil, quando você voltar, dependendo da sua idade, você não vai ter mais essa categoria no Brasil. E é exatamente isso que está trazendo algumas discussões, mesmo fazendo o translado, aquela coisa toda. Então é uma situação muito difícil. Eu encontrei recentemente um brasileiro e ele estava extremamente inconformado. Por quê? Nos Estados Unidos ele dirige caminhões, carretas, ônibus, e aqui no Brasil ele não pode mais, porque o Detran não autorizou, então ele pôde renovar a carteira dele, mas para uma categoria abaixo, ou seja, ele perdeu o status da E e caiu, vamos supor, para dirigir apenas veículos, o carro de família. Então isso é o que mais está acontecendo. Se você não sabia disso, tome conhecimento, porque esse é um fato que hoje está incomodando muitos brasileiros. Pessoas que viveram 10, 15 anos em outros países, principalmente os Estados Unidos, então é a surpresa na chegada. Ah, mas eu não quero. Não se trata de querer ou não, são as normas do país. Cada país tem a sua soberania, tem suas leis, e aqui no Brasil é diferente. Quer dizer, nessa mesma linha de raciocínio, por exemplo, nos Estados Unidos não tem idade para trabalhar. Você trabalha com 70 anos, você está apto a trabalhar, todo mundo te contrata. No Brasil, não precisa nem dizer, todo mundo sabe disso, que uma certa idade já começa uma certa restrição no mercado de trabalho. Mas voltando na questão da carteira de motorista, é exatamente isso que está acontecendo hoje. Então você que mora aí nos Estados Unidos ou outro país, que vem para o Brasil, é um motorista profissional, então se prepare, se informe, porque essa é a situação do momento. Deu para compreender? Pegou meu raciocínio? Então tudo isso que eu estou colocando é baseado nas reclamações de brasileiros que voltaram e que se depararam
de novo com a sua carteira na renovação, que perdeu a categoria E, D, e ele não pode mais estar nas estradas com uma carreta. É o que acontece. Ossos do ofício, ou melhor, normas do país. Gostou do vídeo? Dê o seu like, se inscreva na Hora Mundial, participe, se inscreva no canal, muito importante para nós.